A mídia não é apenas um veículo de informação, ela é uma máquina de manipulação capaz de moldar suas visões e as suas escolhas, para obter vantagem em cima de você. E sim, ela usa esse poder sem que você perceba. Ela faz isso mexendo com a sua mente, burlando regras políticas e disseminando ideologias que os convém, manipulando sempre os fatos. Mas como eles fazem isso? Por que eles saem impunes? O que eles ganham com isso? Este vídeo tem o objetivo de te ajudar a se livrar do mal da manipulação que a mídia faz com você. Retomar o controle da sua vida, por meio da busca pela verdade e o conhecimento. Além de, é claro, responder todas essas perguntas. Você já imaginou como se sentiria se descobrisse que o poder de escolha que você acredita ter nunca existiu? Sim, essa pode ser a realidade de muitos brasileiros. Inclusive, já foi a minha. Por muito tempo assisti jornais para me manter informado. E me chamava bastante atenção quão enviesadas eram as notícias propagadas pelas diferentes emissoras. Você já se perguntou o porquê disso? Os professores do ensino médio e fundamental recomendavam sempre assistir jornal para me manter a par de tudo, principalmente no ensino médio, considerando a fase do pré-vestibular, onde assuntos atuais são amplamente abordados. Inclusive, ainda no ensino médio, sou inundado com essas recomendações. Apenas um fato, milhares de pontos de vista e, simplesmente, o poder de manipular pessoas por meio dos pensamentos. O mais óbvio possível seria o que dizer que a mídia não é imparcial, e que elas te manipulam mesmo. Quem tem dó é piano. E fazem isso para obter os seus próprios resultados. Porém, eu vou além. Quais são os filtros de manipulação da mídia? E, principalmente, como se defender e tentar corrigir os erros da grande mídia. Dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. Assim disse Joseph Goebbels. E se eu te dissesse que a mídia é uma das principais maneiras de manipulação de massa? Você acreditaria? Eu vou te provar, explicando melhor. Imagine que você está preso por correntes dentro de um mundo mediterrâneo. Você está acorrentado a esta caverna desde a sua infância. Com as correntes te prendendo, você só consegue ver a parede à sua frente. A única luz vem de uma fogueira atrás delas. Nessa luz, são projetadas sombras, e estas sombras projetadas na parede tornam-se a sua única realidade. Pelo menos, é a única conhecida por você e pelas pessoas acorrentadas com você na mesma situação. Numa bela noite, você dormiu e quando acordou, viu que uma pedra caiu sobre a corrente que te prendia, e então você se descobre livre. Você acaba andando pela caverna até que você vê uma luz muito forte, e não era a mesma luz que você estava acostumado. Era a luz do sol. A luz era tanta que feriu seus olhos, porém, gradualmente você começou a enxergar que existia muita coisa além das sombras. Empolgado com a sua nova descoberta, corre para avisar os seus familiares e amigos que também estavam acorrentados assim como você. Você quer libertá-los, porém, eles já estão tão acostumados com suas crenças, com o que acreditavam por real, que te ridicularizam e te chamam de louco, te reprimindo e até mesmo te humilhando. A história que te contei acima é o mito da caverna. O mito da caverna é uma narrativa filosófica criada por Platão em seu diálogo A República. Essa alegoria descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras representam a percepção limitada da realidade. Em outras palavras, a fogueira são as televisões e os aparelhos em geral, que transmitem o jornal. E as pessoas que fazem as sombras acontecerem são os jornalistas. Você já se pegou refletindo sobre a realidade que a mídia nos apresenta? Se elas são realmente verdadeiras ou neutras? Se você já chegou a se questionar sobre isso, certamente já percebeu que alguns determinados assuntos se repetem com mais frequência e força, enquanto outros assuntos de importância muito maior para a sociedade, como um todo, é deixada de lado. Já notou a preferência por certas palavras a depender do assunto e principalmente da emissora? Não, nada disso é na sua cabeça. Você não está ficando louco. Muito pelo contrário. Isso já é amplamente estudado por teorias da comunicação. Antes de partirmos para este estudo, vamos entender o contexto. Para entender como qualquer coisa funciona, basta você olhar para o cargo de comando e influência que determina o funcionamento do determinado objeto de estudo. Tendo como tal objeto a sociedade, uma das instituições que detém uma parte desse poder é a mídia. Ela consegue gerar pautas dentro da sociedade. Para Maxwell Malcolm e Donald Shaw, por exemplo, nós, enquanto consumidores, tendemos a considerar mais importante o que ganha maior cobertura jornalística. Seguindo esse raciocínio, a mídia consegue não só escolher sobre o que iremos falar, mas também como iremos falar. Já outro conceito introduzido por Edward Hierman e Noam Chomsky diz que a mídia tende a produzir informações alinhadas aos seus interesses financeiros. A propagação da informação está cada vez mais acelerada e globalizada. Sendo assim,
torna-se impossível tanto a ideia de passar todas as informações em um curto espaço de tempo destinado ao telejornal. Sendo assim, a mídia se utiliza de 5 filtros para determinar em grau de hierarquia para saber quais notícias serão apresentadas. Quais são eles? O primeiro deles é o filtro econômico e propriedade. O segundo é a publicidade. Em seguida, temos as fontes oficiais. Em quarto lugar, temos a pressão dos anunciantes, governos, etc. E por último, a criação de inimigos em comum. Como assim, a criação de inimigos em comum? É simples, eles escolhem alguém que eles não gostam e criam uma narrativa em volta disso, pregando o que der na telha, o que der lucro. Transitando entre a esquerda e a direita, sempre que vantajoso. Isso se torna ainda mais eficaz quando nos damos conta de que para analisarmos fatos e entendê-los leva tempo. Então, não temos condições de digerir tudo. Então apontam um só, o vilão. Ele é sempre o responsável por todo o mal de tudo que você imaginar. Cada um desses filtros podem ser amplamente desenvolvidos. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Mas, caso queiram aprofundar nesse assunto, comente aqui embaixo que eu me encarregarei disso. Então, sigamos em frente. A manipulação da grande massa é feita de diversas maneiras. Essas manipulações buscam sempre obter uma vantagem perante os próprios interesses e objetivos. Essas manipulações podem ocorrer através da seleção das informações que serão apresentadas, a enfatização da narrativa, da omissão de informações cruciais e do uso de dados manipulados. Essa manipulação se deve também ao fato da hegemonia da mídia tradicional, além dos grandes monopólios instituídos ao longo da história. E de todos os monopólios midiáticos já criados, se destaca o da família Marinho, sendo Roberto Marinho um dos fundadores da Rede Globo de televisão. Chega a ser ridículo o tamanho e monopólio dos veículos de imprensa brasileiros, onde, nos primeiros dias de 2024, já foram faturados mais de 3 bilhões de reais por uma só emissora, pela Globo, o equivalente ao faturamento de todos os outros top 5 veículos de imprensa brasileiros juntos em um ano. A Globo costuma utilizar uma linguagem formal dentro do que se é possível entender, para parecer parcial, limpo e certo. Porém, não é necessário ser um gênio para perceber que a Globo está apresentando um aspecto progressista, com sutis críticas ao conservadorismo e à direita. Sendo assim, é possível entender que nos dias atuais a notícia é tratada como uma mercadoria, e as emissoras são uma empresa e, como toda empresa, o seu objetivo sempre será um só, o lucro. O lucro é priorizado em detrimento do que quer que seja. Sendo assim, uma mercadoria tão poderosa como a informação é capaz de formar e moldar opiniões, se tornando tão poderoso quanto perigoso. Mas, por que essa disparidade toda? Tanta disparidade no faturamento dos veículos de imprensa brasileiros se deve exatamente a essa diferença. A forma engravatada, parcial e democrática da Globo agrada os anunciantes que se sentem seguros sem associar sua marca à emissora. Isso molda também a forma como os veículos constroem suas notícias. Sendo ou não intencional, é muito mais fácil controlar uma sociedade de pessoas que pensam da mesma forma e influenciá-los a acreditar na mesma coisa ou a tomar determinada atitude que beneficia a si própria. Antes, se você está gostando e quer mais sobre conteúdos como estes, que te engrandecem e abrem os seus olhos para novas perspectivas, inscreva-se neste canal. Vamos voltar ao conteúdo. O quão longe eles podem chegar pelos lucros, do que eles são capazes. Quer chamemos de propaganda, notícias falsas, fake news, fatos tendenciosos ou distorcidos, a manipulação de informação pode ter vastas implicações para as pessoas que tentam dar sentido ao mundo. Enquanto políticos e operadores de mídia trocam acusações de manipulação e influência sobre o público com afirmações duvidosas, muitas vezes eles obtêm um sucesso em esconder esses verdadeiros motivos por trás daquela falsa narrativa. No Brasil, podemos observar com nitidez as notícias e declarações tendenciosas voltadas para a manipulação da opinião pública. E até o final desse vídeo, você irá entender tudo isso. As populações mundiais foram mobilizadas por trás da propaganda de governo e mentiras por muito tempo. Manipulação e propaganda através da mídia levou a quase todas as guerras desde a Segunda Guerra Mundial, como o incidente do Golfo de Tonkin, Guerra do Vietnã, Iraque e muitos outros. Mas, como a propaganda pode ter tanto poder? Edward Bernays explica. Edward Bernays é um dos homens mais influentes que já viveu no nosso planeta. Ele foi e continua sendo conhecido como o pai das relações públicas. Ele foi um mestre em aplicar truques psicológicos para fazer as pessoas acreditarem no que ele queria. Ele conseguia manipular a opinião pública como ninguém até hoje conseguiu. Ele foi um dos precursores de todos os métodos de marketing até hoje aplicados, exercendo um papel fundamental na moldagem de práticas de marketing e na introdução de metas que visam influenciar o comportamento de massa. Ele tem alguns feitos memoráveis, onde demonstrou tal conhecimento em prática.
Entre os seus maiores feitos, Bernays ficou conhecido por seu intenso trabalho para a popularização do consumo de bacon no café da manhã dos norte-americanos. Por exemplo, em prol da empresa Beech Nut Packing Company. Ele também desempenhou um papel crucial na campanha para atrair mulheres ao hábito de fumar, associando o comportamento ao viés de igualdade de gênero, fazendo a cabeça das mulheres feministas. Além de lançar diversos livros e conceitos, como, por exemplo, o livro Crystallizing Public Opinion e a teoria psicanalista na publicidade, onde ele fala sobre os mais profundos dos desejos humanos e como utilizar disso para manipular a massa. O seu conhecimento e, de certa forma, poder era tão, mas tão grande que chegava a assustar e levantar questões éticas. Entre essas questões éticas, uma preocupava muito: o que a mídia poderia fazer com todo esse poder? A mídia tem um poder enorme em suas mãos, e isso você já entendeu. Porém, se ainda te restam dúvidas, vamos a um exemplo de como a mídia prejudicou e por um pouco de audiência foi capaz de lacrar vidas. O caso que aconteceu na Choquei não é único. Acredito que todos tenham visto o trágico fim da menina Jéssica Vitória, de 22 anos, vítima da fake news. Não quero me estender no caso, mas vou citar o caso Reitor Cancelier, onde a influência midiática contribuiu para um ambiente prejudicial, que culminou no suicídio do reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancelier. O caso do reitor Luiz Carlos Cancelier de Oliva, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em 2017, foi marcado por tragédias e influência da mídia. Ele foi alvo da Operação Ouvidos Moucos, que investigava supostos desvios na UFSC. A falta de provas e o impacto negativo levaram ao afastamento e prisão temporária de Cancelier. A mídia desempenhou um papel significativo, cobrindo o caso de forma sensacionalista e prejudicando a imagem do reitor. Manchetes acusatórias e a amplificação de detalhes negativos contribuíram para a estigmatização pública de Cancelier. A pressão midiática e o constrangimento resultante podem ter sido fatores que contribuíram para a decisão trágica do reitor de tirar a própria vida. O caso escancara como a mídia não se importa com as vidas se o lucro e a audiência estiverem em jogo. A falta de responsabilidade de um órgão com tamanho e poder é de se assustar. A sua parcialidade é evidente. Então, se você pode fazer a diferença para alguém compartilhando esse vídeo, o faça. Assim, você pode estar nos ajudando a criar uma sociedade mais consciente. Entre as formas de opressão e manipulação, a mídia é a mais eficaz delas, pois ela te controla sem que você perceba. Ela utiliza de 10 principais ferramentas para isso, todas descritas por Noam Chomsky, um estudioso da teoria linguística e autor de diversas obras de expressão dentro do ramo, que auxiliam na interpretação da linguagem e do pensamento. Citarei as principais. 1. A estratégia da distração. Como o próprio nome já diz, o cerne do controle social reside na estratégia de distração, que visa direcionar a atenção do público, movimentando questões cruciais para conteúdos poucos agregadores, como o BBB, por exemplo. Isso é causado pelo constante descarregamento de informações relevantes. O objetivo é manter a atenção do público afastada dos verdadeiros problemas sociais, envolvendo-os em temas desprovidos de importância real. 2. Criar problemas e depois oferecer a solução. Esse método, conhecido como PRS, Problema, Reação, Solução, é uma estratégia utilizada para influenciar a audiência. Consiste em criar deliberadamente um problema ou situação projetada para provocar uma reação específica no público. O objetivo é fazer com que o próprio público demande medidas que, na realidade, são desejadas pelos manipuladores. 3. A estratégia da gradualidade. Para obter aceitação a uma medida considerada inaceitável, a estratégia consiste em implementá-la gradualmente, ao longo dos anos, como se fosse gotejando. Esse método foi empregado nas décadas de 1980 e 1990 para introduzir transformações significativas nas condições socioeconômicas, caracterizando o advento do neoliberalismo. 4. Utilizar o aspecto emocional muito mais que a reflexão. Explorar o componente emocional representa uma estratégia consagrada para criar uma interrupção na avaliação racional e, consequentemente, na capacidade crítica das pessoas. Em contrapartida, empregar o apelo emocional abre a entrada ao domínio do inconsciente, viabilizando a introdução de conceitos, aspirações, angústias, compulsões e até mesmo a influência sobre comportamentos. 5. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Essa é clássica. Manter a classe mais pobre longe de uma educação de qualidade, impedindo-os assim de desenvolver um pensamento crítico capaz de refletir, discordar ou de apresentar contrapontos válidos com embasamento científico, pois o poder e a verdade transformam. Por isso que eu estou aqui. O Amitiel surgiu de um desejo de te entregar a verdade nua e crua,
com um pouco da minha opinião com base nos meus valores. Nenhuma informação pode ser apresentada de maneira pura, sem ideologias, crenças, valores e etc. Cabe a você recebê-las e interpretá-las perante seus valores. Buscar entender os métodos de controle e os joguinhos sujos e esses 5 métodos acima já fazem você entender muito sobre a manipulação da mídia e se livrar de muitas delas. Se você não entendeu, volta e escuta de novo. Fará uma grande diferença. Por isso eu insisto, eu não sou dono da verdade. E por isso te convido a pesquisar também sobre e construir a sua visão perante os fatos que estou lhe apresentando. Sim, todos os veículos de imprensa têm seus poderes, e a Globo é um dos piores, se não o pior. Vamos entender? As controvérsias envolvendo a TV Globo fazem referência ao seu longo histórico de polêmicas. A emissora possui uma capacidade singular de influenciar a cultura e a opinião pública, e uma de suas principais polêmicas foi o seu fervoroso apoio à ditadura militar. Sim, você não sabia? Então, senta aí que eu vou te explicar. Durante o regime militar no Brasil, a Rede Globo, uma das maiores redes de televisão do país, foi criticada por seu apoio ao governo autoritário. Uma das provas é o fato de existir um editorial feito pelo fundador da Rede Globo, Roberto Marinho. O documento sugere que o mesmo foi um dos articuladores da ditadura militar, apoiando ativamente o regime. Além de uma cobertura direcionada, onde a emissora é acusada de direcionar sua cobertura para favorecer o governo militar e omitir informações críticas relacionadas ao regime, contribuindo para uma construção de uma falsa narrativa positiva. As provas não acabam por aí. Há registros que indicam uma relação próxima entre a alta direção da emissora e os líderes militares, além do auxílio da emissora para silenciar opositores, reforçando a censura e contribuindo para a perseguição de figuras contrárias ao governo. Além da já comentada manipulação de informação, a Globo também foi criticada por sua recente demissão em massa. A emissora também desfruta do monopólio midiático enquanto critica o acúmulo de bens e prega em suas novelas os ricos como o mal do mundo, além de exaltar o pobre favelado. Entre tantos outros como a exploração do sensacionalismo, estereótipos e representações negativas, conflitos de interesses e envolvimentos em escândalos políticos, como o caso do debate de 1989, quando a Globo utilizou da edição para favorecer Fernando Collor de Mello e destruir o Luiz Inácio Lula da Silva. Como? Muito simples. Ela utilizou os melhores momentos do Fernando Collor e apenas os piores do Lula. Como a matéria foi exibida durante um horário pouco favorável, muita gente ficou sem assistir a edição completa, e como não tinha internet naquela época, o Brasil basicamente inteiro parou para assistir aqueles melhores momentos. E o que se torna uma prova irrefutável é o próprio pedido de desculpas da Globo em relação ao debate de 1989, admitindo o erro, e um documento onde a Globo afirma ter sido um erro o seu apoio à ditadura, admitindo até mesmo atos de censura a movimentos pós-democráticos. Depois de toda essa podridão, é impossível não se perguntar o porquê de tudo isso continuar impune. Simples. Eles e muitos outros utilizam uma técnica chamada contenção de danos. Funciona assim. A técnica de contenção de danos é uma abordagem holística destinada a minimizar os riscos associados a determinada situação. Ou seja, imagine um praticante de academia. Ele já treina há 3 anos, seguindo sempre à risca sua dieta e seus treinos. Porém, ele estagna em um ponto que ele ainda não está satisfeito com os atuais resultados. Ele decide utilizar substâncias como os esteroides anabolizantes. Porém, ele sabe que existem os colaterais. Sendo assim, ele decide ir ao médico para tentar o máximo de resultado com o mínimo de colaterais. Isso é, contenção de danos. Os danos são inevitáveis, mas a intensidade é redutível. Apesar de hoje possuirmos uma vasta variedade de informações graças à internet, isso não significa o fim da mídia tradicional. Mídias como a Globo e o SBT, entre outras, não são completamente manipuladoras e fúteis. Elas ainda possuem um pouco de verdade. Porém, se quer a minha recomendação, não confie cegamente nelas. A internet nos possibilita diferentes fontes, ajudando até mesmo a enfraquecer monopólios, como o da Globo, por exemplo. Ela democratizou o acesso à informação, mas nem tudo são flores. Elas também trouxeram a fake news, então todo cuidado é pouco. Outro ponto que joga contra a internet é a sua imensa capacidade de ser personalizada, podendo te colocar dentro de uma bolha, onde apenas a sua opinião é certa, apresentando pessoas especialistas que reafirmam sua opinião. Então, certamente as mídias sociais não são o fim da mídia tradicional, mas é um avanço a ser considerado em direção a uma geração de pessoas informadas. Então, como evitar a manipulação? Primeiramente, diversifique as fontes de informação, verifique os fatos, avalie a imagem, o tom utilizado, conheça o contexto, verifique o histórico daquela fonte de informação, limite o tempo de exposição e, principalmente, tenha senso crítico. Por fim, se você me perguntasse o que eu penso disso tudo, eu diria que tamanha hipocrisia e manobras me enojam. Porém,
não é a única coisa que tem que melhorar no nosso país. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu discordo. Mas uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu discordo. Mas uma mentira contada algumas vezes da maneira correta, engravatada e com meios fatos que o sustentem, pode fazer de um país uma manada de alienados. Estarei deixando aqui embaixo livros que me ajudaram a construir o meu senso crítico. Recomendo muito eles. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo. Ficarei feliz em respondê-los. Entenda que, na mídia, todos buscam lucro, mas quando isso corrompe valores, a manipulação se instala. Convido você a questionar, a cometer crime de pensar criticamente. Afinal, desvendar os jogos da manipulação na mídia é o primeiro passo para uma visão mais clara e consciente do mundo. Porém, as mídias não são os únicos sujos da história. Clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para saber como o sistema escolar também nos condiciona a perder ou nunca desenvolver o senso crítico. Obrigado pela sua atenção, eu sou Amitiel e essa é a minha contribuição com a verdade.